Amigos e amigas da Cabaninha, que todos estejam bem. Falando aqui hoje de um ambiente diferente, uma vez que nós não estamos na série da Cabaninha, falando um pouco mais remotamente. Nós vamos iniciar, como sempre, com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. O assunto de hoje é o capítulo 22º do Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos capítulos mais curtos desse livro, mas encerra um dos assuntos mais importantes da vida de relacionamento de todo ser humano. O nome do capítulo é Não Separeis o que Deus juntou. Esse tema é bastante importante porque todos nós estamos, de uma forma ou de outra, vinculados em relacionamentos que foram determinados pela espiritualidade maior. Relacionamento entre irmãos, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre cônjuges, marido e mulher, e outros relacionamentos de afinidades que se apresentam na nossa vida de uma forma a nos fazer aprender a amar os nossos semelhantes e a conviver com eles, apesar das diferenças que existem entre um e outro. Costumamos encarar muitas vezes a relação entre marido e mulher como uma relação talvez menos importante do que aquela em que liga a alma de uma mãe com o seu filho, de um pai com o seu filho, de um irmão com outro irmão. Porque a própria legislação do mundo oferece muitas vezes a oportunidade para que determinados laços de relacionamento possam se romper, à medida que a vontade de cada um queira que esse rompimento aconteça. Não existe o rompimento da filiação, não existe a possibilidade de se deixar de existir o relacionamento de filiação, por exemplo, ou de paternidade ou de maternidade. Mas, para as leis do mundo, existe a possibilidade de haver a dissolução da estrutura matrimonial. Isso acontece porque nós nos damos ao direito de pensar que essa união tem um caráter menos rigoroso ou está mais sujeito às nossas próprias escolhas ou às vicissitudes da nossa vida, para que possamos mudar esses fundamentos e, de certa forma, abandonar determinados compromissos, adiando determinados relacionamentos que nos foram impostos, muitas vezes, pela espiritualidade maior. É muito interessante ver como a alma humana, desde os primórdios da sua convivência na Terra, foi estabelecendo a relação entre o homem e a mulher como sendo alguma coisa mutável, submetida muito mais às leis da Terra do que às leis de Deus. Nunca se abandona um filho, nunca se abandona um pai, nunca se abandona um irmão, mas frequentemente a mentalidade humana ela julga poder abandonar ou romper os relacionamentos de marido e mulher. E isso é um erro porque, na maioria das vezes, essas relações estão determinadas pelo plano espiritual superior, já que a fonte, a célula base da família e, portanto, de todos os outros relacionamentos é exatamente o estabelecido entre o marido e a mulher. Conhecemos como espíritas que antes das experiências pelo qual vão passar as pessoas no mundo, existe um compromisso, uma reunião no plano espiritual, onde cada um dos participantes desses compromissos faz exatamente o seu juramento, assume as suas responsabilidades em relação àquele tipo de relacionamento que terá no mundo. Então, ocorre também a mesma coisa entre marido e mulher.
Esse relacionamento, muitas vezes, ele vem na forma de resgates, na forma de compromissos de reparação. E por isso são muitas vezes muito turbulentos. Mas na espiritualidade, antes de haver o, o relacionamento se materializar na reencarnação, ele é estabelecido e acompanhado por espíritos que orientam essa união, para que novamente se tente fazer o relacionamento daqueles que, por algum motivo, quebraram compromissos anteriores. Não podemos esquecer que todo compromisso assumido na espiritualidade deve procurar ser mantido, porque é dessa forma que nós nos ressarcimos de dívidas anteriores, é dessa forma que nós progredimos em relacionamentos dos mais diversos tipos com aqueles espíritos que acompanham a nossa caminhada. Experimentamos, na maior das vezes, diversos tipos de amor: o amor filial, o amor paternal, o amor maternal, o amor entre aqueles que são afins, normalmente da mesma família ou do círculo de amizades. E experimentamos também um tipo de amor diferente, que é esse amor dos cônjuges, que envolve muitas vezes um comprometimento de emoções muito forte, que deve ser mantido, que deve ser fortalecido em cada oportunidade de reencarne e também em cada momento da vida. Julgo muitas vezes que esse seja aquele compromisso que pode ser mais facilmente descartável. É aquele compromisso que, se não der certo, pode ser deixado para lá, quando na maioria das vezes é exatamente o contrário. É aquele compromisso que deve se fazer mais força para se manter dentro daquilo que está programado, porque é dele que depende, na prole, na geração de novos destinos, é aquele pelo qual dependem muitas das coisas que podem acontecer na vida daquelas outras pessoas com os quais nos comprometemos em oferecer uma vida, uma casa, condições de habitabilidade, de suporte, de segurança, de educação e mesmo de ressarcimento de dívidas anteriores. Não vemos no mundo a união de almas que estejam comprometidas com a bondade, com a virtude ou com a evolução. Estamos numa reencarnação, estamos numa oportunidade de termos um relacionamento com pessoas que são também falíveis como nós, que apresentam os mesmos defeitos que nós apresentamos e que, evidentemente, terão dificuldade de cumprir as suas tarefas e dificuldade de manter sentimentos de afeição muito prolongados durante muito tempo. O amor que surge em determinada fase da vida humana, ele deve ser mantido ao longo dessa oportunidade, ao longo desse tempo, para que ele produza os efeitos necessários em nós mesmos e naqueles que dependem de nós. Por isso, que deve haver sempre uma observação de tolerância, de paciência, de compreensão, de expressão do amor verdadeiro que cada um de nós deve ter. Isso é alimentado através de um desejo de que as coisas deem sempre bem e que essa tolerância esteja sempre à altura do nosso trabalho de convivência, para que tenhamos o mérito de poder, no futuro, usufruir desse relacionamento sempre mais ameno, sempre mais amoroso, sempre mais fraternal. O tipo de relacionamento entre o marido e mulher envolve uma série de sentimentos diferentes daqueles outros, muitas vezes obrigados a manter obrigações, a manter deveres que são típicos da vida familiar. A mulher na maternidade, o homem no exercício da sua paternidade e o conjunto das atribuições que ambos juntos devem exercer para produzir a paz familiar, para produzir um bem-estar para aqueles a que foi e que Deus entregou dentro do nosso compromisso para podermos ajudar. Evidentemente, como todos nós temos os nossos defeitos e normalmente reencarnamos dentro de um compromisso de reafirmação de afinidades, dentro de um compromisso de ressarcimento de dívidas, é bem provável que esse relacionamento sofra de tempos em tempos turbulências.
e essas turbulências provoquem a vontade do rompimento. Quando Cristo fala em não separeis o que Deus juntou, muita gente coloca uma interpretação dizendo que se aquele relacionamento não está dando certo, é porque não foi Deus, então, que uniu. Não foi uma união patrocinada por Deus ou pela providência divina ou pela espiritualidade maior. Porque achamos que, num determinado momento, que aquela escolha não foi feliz, ela foi provocada por uma determinada ilusão ou por uma determinada paixão, e as nossas escolhas, então, ocorreram por uma falha da nossa acuidade em perceber as razões corretas do nosso destino. Não podemos esquecer que a espiritualidade, ela trabalha ao nosso lado, para a escolha de todas as nossas, nos ajudando a escolher tudo aquilo que nós vamos fazer nesse mundo, inclusive a escolha daqueles que vão nos acompanhar no caminho quando encarnados, na condição de marido e na condição de mulher. É sempre importante, então, estabelecermos uma conexão com aquilo que nós entendemos que seja aquele compromisso que nós tivemos anteriormente. Quando nós pensamos em por que estamos com alguém, quando nós pensamos por que escolhemos aquele outro ser humano para nos acompanhar nessa caminhada, estamos pensando também na influência que o plano espiritual teve para que isso se concretizasse. Quando reencarnamos, esquecemos esses compromissos ou ficamos com eles apenas latentes no nosso subconsciente. E alimentamos então a esperança de que as nossas ilusões coincidam, os nossos pensamentos também coincidam com aquilo que foi programado na espiritualidade. Muitas vezes ficamos em dúvida pelo próprio entrechoque das nossas aspirações, das nossas ilusões, pelo próprio entrechoque dos relacionamentos que ocorrem entre o marido e a mulher, que a escolha não foi bem feita, que aquilo, pelas facilidades da legislação humana que permitem, que aquilo pode ser rompido a qualquer hora, que não foi aquela união que Deus programou ou que a espiritualidade programou. E isso normalmente provoca o afastamento ou a separação dos casais que poderiam, com um pouco mais de tolerância, manter esses compromissos e chegarem ao final da sua existência cumprindo as suas obrigações perante aquele tipo de relacionamento. Não nos referimos aqui àquelas relações que podem provocar efeitos nocivos, excesso de violência, onde há uma desconsideração completa de um ser humano para com o outro. Como também não compreendemos que essa deva ser também tolerada entre pais e filhos. Um filho que agride os seus pais, ou um marido que agride a sua mulher, ou uma mãe que agride os seus filhos, ou os irmãos entre si, todos esses são comportamentos que merecem, às vezes, uma separação temporária, até que nova oportunidade com mais esclarecimento se apresente, para que tenha maior sucesso nesse relacionamento que deve existir para que aquelas almas possam se unir dentro de um critério mais fraternal. Também, da mesma forma, entre marido e mulher, não deve-se tolerar aquilo que se estenda além dos limites do respeito humano. Evidentemente, ocorrerão aqui ou ali determinados desentendimentos, como ocorrem também entre irmãos, entre pais e filhos, entre amigos, entre afins. Mas deve haver sempre a predominância de um sentido de tolerância, porque aquele relacionamento surgiu de um pensamento de amor, de um sentimento de afetividade. E esse sentimento, então, deve perdurar ou deve manter a base daquilo que deve unir e deve estabelecer compreensão para aquelas partes que estão se unindo naquela reencarnação, dentro de obrigações assumidas anteriormente. É dessa forma, então, que o Espiritismo nos coloca na interpretação correta daquilo que o Evangelho nos diz sobre não separeis o que Deus juntou. A maioria das nossas obrigações matrimoniais são planejadas no plano espiritual e pelo plano espiritual superior. Portanto, essas junções nunca são meramente acasos. Elas representam uma programação anterior. E de almas que estão muitas vezes endividadas em compromissos
ou melhor, em situações de agressões anteriores, agressões às vezes severas, e que não se pode tentar a reunião se não for por determinados tipos de laços que devam ser praticados nesse relacionamento para produzir então os efeitos dessa reunião, desse fortalecimento desse tipo de sentimento. Existe um tipo de amor, como já foi dito, esse tipo de amor filial, que deve ser estabelecido, que deve ser alimentado através do respeito dos filhos para com seus pais. Da mesma forma, as responsabilidades e as características de um amor paternal e do amor maternal, bastante instintivo, por exemplo, no caso das mulheres, em que se transfere para aquele ser, aquele filho, todo um amor que se fortalece pela própria cultura, pelo próprio costume que se dá aquela atribuição de uma mãe nunca abandonar o seu filho, de um pai nunca abandonar o seu filho, das responsabilidades de um filho para com seus pais e dos irmãos entre si. Por isso que também o Evangelho traz em seus conceitos, em lá nas suas páginas, o honrai o vosso pai e a vossa mãe, estabelecendo uma obrigação de também haver um compromisso do filho para com o pai, aquela responsabilidade de ter que alimentar essa afeição e dar apoio a esse pai quando, em condições futuras, né, da idade adulta, quando os pais, então, já perderam aquela capacidade do sustento ou perderam a capacidade de prover a harmonia do lar ou então a sustentação do lar. É dessa forma que deve haver também, para o caso do matrimônio, esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento. Deve ser fortalecido e compreendido, porque a doutrina espírita nos explica que esses compromissos matrimoniais são, às vezes, muito mais severos e muito mais importantes do que aqueles estabelecidos na fraternidade dos irmãos. Determinados tipos de sentimentos devem ser purificados. E não é simplesmente entre aqueles que se dão bem, mas aqueles em que devem se dar bem. Aqueles que devem buscar o entendimento pelo rompimento das coisas das situações passadas, oferecendo novas oportunidades exatamente o treino, com o objetivo de exercitar esse tipo de amor, esse tipo de amor conjugal, da colaboração entre almas de espíritos diferentes, muitas vezes antagônicos, para a produção de uma harmonia familiar. Todos nós temos dentro da nossa consciência aquele sentimento de amor universal, e o amor que nos une fraternamente a todas as pessoas, aquele amor que constrói dentro de nós a edificação das nossas virtudes. E compreendemos que devemos ter, então, devemos praticar esse amor para com todos. No entanto, esquecemos muitas vezes que determinado tipo de compromisso deve ser mantido a um custo de tolerância razoável, principalmente no mundo de hoje, onde as diversas facilidades legais nos faz muitas vezes pensar em abdicar desse compromisso e nos afastar daquilo que nós nos comprometemos no plano espiritual. A união que Deus faz é aquela da necessidade de exercitar o amor. E por isso é que nós nos ligamos, como seres humanos, em diversas situações a todos os outros seres humanos. É preciso que se compreenda que a situação matrimonial, a situação da junção entre o marido e uma mulher, é a construção do ambiente necessário para a evolução de outros espíritos. E que quando se faça ou se assume esse compromisso, se assume também uma responsabilidade mútua de um para com o outro e também para aqueles que são que Deus nos coloca às nossas mãos. Não é um compromisso aleatório ou não é alguma coisa que se possa abandonar com facilidade. Como diz também, como ensina a própria doutrina, haverá casos em que que se poderá adiar essa responsabilidade ou esse compromisso. Mas, via de regra, devemos nos esforçar para manter ou fortalecer sempre o amor que existe entre o marido e a mulher, para benefício de ambos, para a construção de uma edificação fraternal que deve permanecer depois eternamente, porque pessoas que se unem,
pessoas que se irmanam fraternamente dentro de compromissos, mantêm esses compromissos, essas uniões, por longo tempo, porque se tornam espíritos cada vez mais afins, dentro do trabalho, se prontificando a experiências as mais diversas, muitas vezes na mesma condição de marido e mulher. É muito interessante, muito importante que se perceba a necessidade da tolerância, que se perceba a importância da união matrimonial, que se perceba que realmente foi o Deus que nos, é Deus que nos conduz na vida, tanto nas nossas atividades profissionais, quanto nas nossas vocações. E foi Ele que permitiu que nós nos colocássemos nessa situação de conjunção matrimonial para o nosso aperfeiçoamento, na tolerância mútua em relação aos defeitos uns dos outros, para que possamos levar a término, para que possamos levar a um bom termo essa missão, esse trabalho, essa construção de uma afinidade fraternal pela qual dependem tantos outros espíritos, tantas outras pessoas. Realmente, é Deus quem faz a junção das almas que devem progredir. E faz isso em diversas categorias. Uma delas, e uma das mais importantes, é entre o marido e a mulher. Que seja, pois, a tolerância a virtude principal e o amor as virtudes principais dentro do relacionamento matrimonial, para que não adiemos compromissos que são perfeitamente cumpridos, que podem ser perfeitamente cumpridos numa existência, naquela existência, nessa oportunidade, nessa existência. Muita oração, muita vigilância, muita compreensão das tarefas que se deve existir, para que não se vivam desilusões iniciais, mas que se fortaleça aquele amor que deve existir para sempre. Que fiquem todos com Deus então, e agora vamos à nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus.